prezado amado ouvinte, com a paz do Senhor Jesus. Grato a Deus por mais essa rica oportunidade de estar aqui em mais uma leitura diária. Nós estamos tratando-se da quarta lição bíblica, que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. E nesta aula, a próxima aula do próximo domingo, terá por título Jó e a realidade de Satanás. E a mim ficou incumbido hoje de trazer uma breve reflexão acerca do tema que repousa no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O interessante aqui que dessa reunião dos filhos de Deus, aqui o que nós podemos perceber por filhos de Deus é relativo aos anjos. Então nós podemos considerar aqui que os anjos se reuniam para com o Senhor. E dentre os anjos, no meio deles, estava também a Satanás. E essa reunião acontece mais outra vez aqui mencionada no próprio livro de Jó, no capítulo 2, versículo 1. No entanto, foi depois de o adversário ter intentado Deus contra Jó. Foi depois da provocação que o acusador, o adversário, faz a Deus. Então, nós temos aqui o significado, né, da palavra Satã, do termo Satã, é a palavra originária do termo Satanás, que significa literalmente acusador. E ele pode também ser usado no sentido hebraico, no sentido grego, pode ser usado também para descrever adversários. E adversários esses que podem ser homens, podem ser os seres sobrenaturais e até mesmo anjos do Senhor, como nós podemos ver no livro de Números, capítulo 22, versículo 22, no episódio da jumenta de Balaão, onde o anjo do Senhor faz a oposição, passa a ser adversário naquela situação. Portanto, o papel onde ele se coloca diante do homem e diante de Deus é papel de acusação. E qual seria a acusação que o diabo, que o inimigo, que Satanás faz sobre o homem a Deus? Primeiro ele faz uma diretamente ao homem, dizendo que o homem serve a Deus tão somente por interesses pessoais. Mas, no entanto, nós podemos ver aqui claramente também que existe uma segunda acusação, e essa direcionada ao próprio Deus, que Deus estaria pagando por adoração. Por consequente, Deus só abençoaria os homens que assim o temessem e o obedecessem. Os homens que adorassem a Deus e os obedecessem teria a prosperidade. Essa foi a acusação indireta que Satanás fez direto ao trono do Senhor. Nós temos outros exemplos, né? A exemplo do livro de Zacarias, no capítulo 3, versículo 1, onde nós vemos que diante do anjo do Senhor, o sumo sacerdote, Jesua, se apresenta com as vestes sujas e o inimigo está lá. Satanás, o acusador, está lá à direita para o acusar. E o inimigo ele não cansa, ele não cessa, ele não para de insistir para que nós não tenhamos sucesso na nossa caminhada para com Deus, no nosso trajeto de adoração. E ele faz frequentemente esses ataques dias e noite diante de Deus, assim como nós podemos concluir no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então, diante desse contexto da realidade de Satanás, o que é que nós temos pela realidade do nosso adversário? Satanás, assim como o livro poético de Jó
que nós consideramos que é uma obra literária universal, mas muito mais do que isso, é uma obra inspirada por Deus, servindo para a nossa edificação espiritual, um exemplo de piedade a ser vivido pela hoje, qualquer vida que quiser se apresentar da forma que se deve perante ao Senhor. Satanás também é real, o nosso oponente ele é real. Contudo, existem duas vertentes aqui muito extremas e perigosas. A primeira é a que Satanás ele simplesmente não existiria. E essa seria simplesmente uma figura literária. E outra, que Satanás já seria um tipo de imperador do inferno que, graças a um livro de John Milton, falando sobre o tema Paraíso Perdido, se tem uma noção errada que Satanás estaria reinando como um tipo de rei maligno no inferno e que teria em seu dispor tanto poder quanto o próprio Deus estaria disputando com ele um trono, o que de fato aqui, na realidade da palavra, não se sustenta, como nós vamos ver mais adiante. Nós devemos considerar também que ele é um ser espiritual, mas não é autoexistente, ele foi criado. Então o nosso adversário, ele não é criador, ele não cria outros maus, ele simplesmente foi criado. Então nós podemos aqui atentar para algumas verdades extraídas aqui desse texto. A primeira é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Então Deus está assentado nos céus e os anjos fazem a vontade de Deus e devem e prestam contas a Deus. E a periodicidade disso nós não sabemos, mas como nos revela o livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6 e 2, versículo 1, nós temos a ideia de que isso acontece com uma certa periodicidade. Sabemos que Deus é organizado. Existem ordem na criação do Senhor. Portanto, eles fazem isso com frequência. E Satanás também aqui mostra que pede permissão. Então Satanás mostra aqui que não tem uma autoridade, não está simplesmente à mercê de Satanás agir contra a nossa vida. Então, sem a permissão de Deus, ele não pode tocar em ninguém. Então, a expressão mais importante aqui tratada no livro de Jó, acerca da vontade e do poder de Deus, é a expressão onde nós chamamos o Senhor Deus de o Todo-Poderoso, que ocorre aqui 31 vezes. Nós também temos aqui que Satanás também tem acesso ao céu e só será lançado no lago de fogo, no inferno, por ocasião da conclusão da palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Portanto, cai mais uma vez a tese de que Satanás seria um tipo de rei maligno que reina no inferno. Ele não reina em canto nenhum, ele simplesmente está perambulando, ele está vagando sobre a face da terra, buscando tentar acusar e enganar o máximo de vidas possíveis que ele conseguir destruir. Então, nós temos também aqui a última verdade relevante que eu quero acentuar, é que Satanás tem aqui uma função de, como num grande tribunal, apresentar essa causa, dizer que, primeiro, Jó adora a Deus porque Deus o dá tudo, Deus o bajula, Deus o compra, e que Deus não seria merecedor simplesmente de adoração e honra, que Deus estaria comprando isso através das suas bênçãos e da sua provisão na vida de Jó. Então nós temos aqui o primeiro cenário, os bastidores espirituais do livro de Jó, no qual dará início, dará o start, será o estopim para todo o sofrimento, para o aperfeiçoamento da vida de Jó. Então, meus amados, essa é a nossa reflexão de hoje. Conhecendo agora que o nosso adversário, que o nosso acusador, ele vai adiante de Deus para nos acusar e para afrontar o próprio Deus, nós vemos que devemos estar vigilantes e confiantes sempre em Deus. Não que você e eu tenhamos que estar apavorados diante do inimigo que nos assola, mas que nós devemos estar confiantes naquele
que nos chamou, porque maior do que o que está no mundo é o que está em nós. Então, essa foi a reflexão de hoje e até a próxima, em nome de Jesus.